Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Letícia. A Gabi me apresentou. E como tudo está alinhado. Como tudo está alinhado. Desde o momento que eu cheguei aqui hoje, desde o momento que eu pisei lá na intercessão, tudo que o Dô tem ministrado na intercessão, esse louvor aqui, tudo está alinhado com a mensagem que eu escrevi aqui. Eu poderia nem falar aqui essa palavra, porque até os louvores ministraram aquilo que eu vou falar aqui com vocês hoje. A nossa igreja tem ministrado, o Espírito Santo tem falado aos nossos ouvidos, e eu preciso muito da colaboração de vocês hoje. Porque algo que o Senhor tem nos chamado é para esse tempo de entrega verdadeira. E uma palavra, e eu já queria começar falando isso, que uma palavra que o Senhor me entregou enquanto eu orava essa semana, enquanto eu jejuava essa semana, é que hoje, na verdade, Ele começou a ministrar comigo que teriam pessoas que precisariam estar aqui hoje, no sábado, porque seria um dia de uma decisão. Teriam pessoas aqui que iriam tomar uma decisão de vida, onde elas iriam deixar a sua velha vida para viver uma vida totalmente entregue para Jesus. E eu falei, nossa, mas será que eu tenho que orar a Jesus por pessoas específicas? E aí ontem a gente teve uma reunião com um pastor de liderança e o pastor começou a falar as coisas que eu escrevi aqui. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Sabe? É isso. Sabe? O Espírito Santo está chamando. E aí eu falei, eu preciso falar isso para eles, porque talvez vocês vão sentir que essa, e de fato, o que eu vou falar hoje é uma palavra de exortação. Mas é um chamado do Senhor para a sua vida. Se você está aqui hoje, você não está aqui por acaso. Entenda isso. Jesus escolheu cada um de vocês porque hoje Ele está dando uma nova chance para que vocês deixem a velha vida de vocês lá fora e escolham viver uma vida totalmente entregue para Ele. Hoje. Só que isso vai depender de vocês. Não vai depender de mim, não vai depender da Gabi, não vai depender do Douglas, não vai depender de nenhum líder aqui. Vai depender da entrega de vocês. E vocês podem olhar e falar, nossa, mas é a Letícia que está falando isso. Quem disse, Letícia, que Jesus falou isso para você? Como que eu vou acreditar? Aleluia, vocês podem acreditar ou não, mas o Espírito Santo tem falado. Aleluia. Cara, vocês têm percebido que a nossa geração tem sido chamada para algo diferente? Eu não sei se vocês têm sentido isso, mas eu tenho percebido que a nossa geração tem sido levantada para algo sobrenatural. Tem sido chamado para as coisas nas escolas, tem sido chamado para as coisas dentro da nossa casa. Eu não sei se você tem sentido isso. Vocês têm sentido? Se você tem sentido que você tem chamado, se você tem sentido que Jesus tem te chamado para algo, para viver algo para Ele, dentro da sua casa, dentro da sua escola, com algum amigo seu, com alguém. Você tem sentido isso? Alguém tem sentido isso? Levanta a mão. Você tem sentido isso? Não mente, não precisa mentir. Senão não tem problema. Aleluia. A nossa geração tem sido chamada para algo, de fato. Mas o problema é que tem um problema. Sempre tem um problema, né? A gente tem se perdido. Por mais que Jesus tenha nos chamado para algo, a gente tem perdido a identidade do que Ele tem nos chamado. Ele tem nos chamado, mas a gente não sabe para que Ele tem nos chamado. Ele tem nos chamado, mas a gente não sabe para que Ele tem nos chamado. Ele tem nos chamado, mas a gente nem sabe quem que tem nos chamado. A gente tem vindo na igreja, mas a gente nem sabe por que a gente vem na igreja muitas vezes. A gente entra aqui e a gente vem por várias outras motivações muitas vezes. Por pessoas, por coisas, porque é legal. E nunca por Jesus. Vocês têm percebido isso? Que muitas vezes a gente vem na igreja, a gente vai numa célula, a gente vai num culto, a gente vai em alguma coisa da igreja, mas não é por Jesus. É por um menino. Eu vou por uma menina, ou uma menina, eu vou porque tem um menino bonitinho, ou por alguma amizade. E não é por Jesus. A gente tem perdido a identidade dele. A gente tem ido na casa, mas a gente não tem conhecido o dono dela. E cara, a nossa geração, ela tem chamado, Jesus tem chamado a nossa geração para algo, porque Ele tem nos capacitado para algo. Quem estava aqui, eu não consegui, eu chorei porque eu não consegui, na quinta e na sexta no Sapiência.
Quem estava aqui lá? Gente, que incrível que foi aquilo. Eu queria muito ter ido lá, mas eu não podia, porque eu estava trabalhando. Mas na hora que eu vi aquilo, eu chorei tanto. Porque eu falei, uau, uau, uau. E ontem aqui, na reunião de liderança, a mãe do pastor Lucas comentou que a presença era tanta dentro da sala de aula que vocês estavam orando, que ela não conseguia ficar lá dentro. Eu comecei a chorar, porque eu nem estava lá, mas eu consegui sentir pelo jeito que ela transmitiu para mim. E a nossa geração está indo. E a pergunta é: qual tem sido a sua motivação para seguir Jesus? Qual tem sido a sua motivação? Se a sua motivação é qualquer coisa, menos Ele, você tem que parar. Recalcular a sua rota e entender que a nossa única motivação deve ser a cruz, deve ser Jesus. A gente tem como tema desse ano no nosso ministério o melhor ano das nossas vidas. Esse é o tema, né, Gabi? O melhor ano das nossas vidas. Então, qual tem sido a sua motivação para viver o melhor ano da sua vida? Porque é uma palavra, a gente vive debaixo de palavras. Qual tem sido a sua motivação para viver o melhor ano da sua vida? Nós seguimos Jesus, mas com a motivação errada. E essa tem sido a maior estratégia de Satanás para nos separar de Jesus nesses dias. Satanás tem tentado nos separar de Jesus usando motivações erradas. Essas motivações erradas. Ele coloca motivações erradas no seu dia a dia, na roda dos seus amigos, na sua rotina, para te separar de Jesus. E você às vezes nem percebe, porque está na sua rotina. E tem te afastado de Jesus. Só que deixa eu te falar uma coisa, do fundo do coração. E é aquilo que o Espírito Santo ministrou comigo. Nosso tempo está acabando. E Jesus não é esse pai bravo. Ele quer que todo mundo seja salvo. E por isso que Ele está nos exortando nessa noite. E falando, por favor, eu estou aqui. Porque eu quero que vocês tenham um lugar. É isso que Jesus fala essa noite. Eu trouxe vocês aqui porque eu quero preparar um lugar para vocês na eternidade. Só que vai depender de vocês se entregar para mim. Porque, gente, não dá. Não dá para ter uma vida aqui e uma vida lá. Não dá para a gente estar aqui hoje e amanhã a gente estar lá fora. Não dá, não dá. Não, Letícia, porque eu acho que eu venho aqui na igreja de domingo, sábado, sexta, vou na célula, e aí eu escolho o que eu quero na minha vida. Eu posso namorar na adolescência porque eu acho legal, eu acho que não tem problema. Eu posso sair com os meus amigos e beber e fazer o que eu quiser, porque eu acho que não tem problema, Letícia, não tem nada a ver. Não, você não pode. A gente vai ver hoje que o pecado nos afasta do Senhor. E aí, hoje a gente vai conhecer 4 chaves, mas eu separei em 2, para que a gente viva por essa motivação certa que é Jesus. E aí eu vou trabalhar a minha ministração lá em João 5, que conta uma maravilha da cura daquele paralítico no tanque de Betesda. E aí o meu tema, se tivesse um tema que eu falei pra Gabi, a Gabi pediu um tema, tipo assim, se eu tivesse um tema, eu coloquei 2 aqui, mas eu até falei pro Douglas ali no final, levante e ande pela motivação certa. Então, se vocês puderem colocar pra mim João 5, de 1 a 14, eu vou ler na NVI, por favor. Amém. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, o qual em hebraico é chamado de Betesda. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Pode continuar. Até o 14, 1 a 14. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Guardem isso. Pode continuar. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado, havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? O paralítico disse, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande, guarde isso. Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu em um sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca.
Ele, porém, respondeu: o homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. Eu acho que termina aí, né? Aleluia. Amém. Cara, quando o Espírito Santo ministrou para mim que eu traria uma palavra de exortação, e aí ele ministrou João 5, eu falei, nossa, uma cura maravilhosa, né? O que eu vou falar? Mas aí, quando eu li pela segunda vez, a gente aprende algumas coisas com a vida desse homem. Cara, se você perceber, lá fala que ele ficou 38 anos da vida dele naquele mesmo lugar. Você percebe, eu poderia pontuar aqui, mas não vai ser o caso aqui, porque não é isso que o Espírito Santo está pedindo. E eu lembro, eu não sei qual pastor que foi, mas eu lembro que eu estava aqui, desde quando eu entrei. Teve um pastor que ministrou sobre a cura do paralítico, e ele pontuou esses pontos, mas eu não lembro qual que foi, não sei se foi você, pastor, né? E ele pontuou, é maravilhosa essa pregação. E aí, a gente percebe que ele estava ali há 38 anos. Ele estava ali se remoendo. Ele dependia que alguém levantasse ele, que alguém pegasse ele e jogasse ele dentro daquele tanque para que ele fosse curado. Mas aí Jesus vem e fala: levanta e anda. Vocês percebem que essa cura de Jesus aqui não é igual às outras curas que ele faz? Porque se a gente vai para as outras curas que ele fez, a gente percebe que Jesus chega, ele orava e ele curava. Aqui não. Em nenhum momento fala que Jesus orou. Ele fala: levanta e anda. Ele não fala: eu orei, em nome de Jesus você está curado. Não, ele fala: se você quer ser curado, você vai levantar e você vai andar. Por isso a primeira chave que a gente precisa pegar para seguir Jesus e para viver pela motivação certa que é Ele, é levanta e anda. Isso só vai depender de mim e de você. Levantar e andar em direção a Jesus, porque Ele já está lá. O milagre já está lá. A gente só precisa levantar e andar. Aleluia. Isso me lembra daquele: os sinais seguirão aqueles que creem. E aqui nem é ainda um milagre de fato, é um sinal do milagre. Então, ele creu ainda num sinal. E aí ele recebeu Jesus. Às vezes a gente vai precisar crer apenas em sinais. Não vai ser milagre de uma vez. E na porta da nossa cara, assim, na nossa cara. Não vai ser assim. Às vezes vai ser somente um sinalzinho. Mas se você crer, uau, você vai ser curado de muita coisa. A gente precisa se levantar em direção a Jesus, principalmente no que a gente está vivendo. Nesse tempo que a gente está vivendo, eu tenho certeza que se eu fosse perguntar para cada um, todo mundo teria um problema e está passando por um problema aqui. E eu sei que não é fácil. A nossa geração tem passado por coisas que são imensuráveis, assim, de fato. Mas com Jesus, gente, a gente consegue ser curado, a gente consegue levantar e andar. Você tem levantado e andado para tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida? Ou você tem ajuntado ânimos de desânimo, lutas e maldições, como aquele homem? Você só vai conquistar Jesus se for ao encontro dele. Caso contrário, isso não vai acontecer. E isso me lembra a história de Ló e Abraão, quando eles estavam ali, que eles estavam no terreno deles, né, que até que eles teve que se separar, e Ló teve aquele coração, né, mais tipo, não, eu não preciso de Jesus, eu não vou perguntar para Jesus o que eu devo fazer, eu vou seguir minha vida, eu tenho o meu terreno aqui, não tá dando certo com o meu tio, né, porque eles eram sobrinho e tio, então tá tudo bem, eu vou me separar, tem que separar. Já Abraão falou: meu Deus, o que será de mim? Será que eu vou conquistar alguma coisa? Será que vai dar certo? Será que... Tananã, tananã. E aí Deus fala lá em Gênesis 13, de 14 a 17, eu vou ler na versão, a mensagem, não precisa colocar se não tiver.
depois que Ló se separou do tio, o Eterno disse a Abraão: olhe para o norte, sul, leste e oeste. Tudo que você está vendo, toda a terra que se estende diante dos seus olhos, eu darei para sempre a você e seus filhos. Farei que seus descendentes sejam como pó, tanto que contá-los será impossível, será como contar o pó da terra. Por isso, levanta-se e ponha-se a caminho. Mais uma vez, Jesus pedindo: levanta, anda. Ande por toda essa terra, de uma extremidade à outra. Estou dando tudo a você. Olha a importância da gente levantar e andar em direção a Jesus. Ele sempre está aqui disposto. Ele sempre vai estar à nossa frente. Mas a gente precisa levantar e andar em direção a Ele. Lembra que quando Ele vai recrutar os discípulos dele, Ele recruta só uma vez. Quem seguia Ele? Ele seguia os discípulos? Os discípulos o seguiam. Os discípulos andavam até Ele. Então, a gente precisa se levantar e ir em direção a Jesus. A gente precisa ter uma vida totalmente entregue a Jesus, pela motivação certa. Amém? Esse é o primeiro ponto. Eu já queria ir para o segundo ponto, que é: esteja no lugar certo, com a motivação certa. Muitas vezes a gente está no lugar certo, mas com a motivação errada, como eu disse. Muitas vezes a gente vem para a igreja por uma motivação errada, por uma pessoa, para conquistar alguma coisa. E sim, a gente tem que vir, a gente pode pedir coisas para o Senhor, porque Ele é o nosso Pai. Mas a gente tem que vir por Ele, para encontro dEle. Sabe, porque quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Aquele homem estava em pecado, no lugar certo de cura, mas com a motivação errada. E por isso ele não foi curado. Gente, ele estava num lugar de cura. Ele estava num tanque. Que assim, você estudando, eu pesquisei e assim, uns falam que descia, outros falam que descia um anjo, outros falam que era por conta das placas tectônicas, eu pesquisei, outros não sei o quê. Mas de fato era um lugar de cura ali. Só que você percebe também que, descendo mais para baixo, fala, as últimas palavras de Jesus para aquele homem é: vai e não peques mais. E a gente fala: cara, mas cadê os pecados desse homem, né? Deus, tipo, você tá de sacanagem, né? Coitado, ele tá paralítico há 38 anos e você tá julgando ainda que ele tá em pecado. Não fala de fato quais são os pecados dele, mas a gente deduz. Sabe, ele não vivia uma vida dependente do Senhor. Ele era dependente das pessoas, ele esperava que alguém fosse lá e levantasse ele se remoía, sabe? Na Bíblia não conta muito, mas eu lembro que eu assisti The Chosen e passa essa cena e fala que ele tem um irmão, né? Porque os pais foram capturados e aí tinha um irmão e o irmão abandonou ele. E aí também ele já tinha esse remorso. Então, a gente não sabe de fato o que aconteceu, mas a gente sabe que ele tinha uma vida ali de pecado porque ele se remoía, ele não cria de verdade no Senhor, ele não tinha uma vida entregue a Ele. Então aquele homem, ele estava num lugar de cura, ele poderia ser curado, mas ele estava em pecado. Ele estava no lugar certo, mas com uma motivação errada. E aí ele não foi curado. E o pecado, ele faz isso nas nossas vidas. Ele nos separa do Senhor. Eu sei que é chato falar de pecado, mas é necessário falar de pecado. Você ainda tem dúvida que o pecado está te separando do Senhor? O pecado nos separa do Senhor. Gente, deixa eu falar um negócio. É pecado pecar, tá? É pecado pecar. É verdade, existe o pecado. E o pecado nos afasta do Senhor. O pecado nos tira a paternidade. O pecado nos tira a filiação. O pecado nos tira a identidade. O pecado nos tira a direção. Ele nos cega. A gente fica tão cego que a gente não consegue ver nada na nossa frente. Nada. Nada. Nem Jesus, nem Ele lá. Ele está atirado na nossa frente, igual Pedro lá, Jesus andando sobre as águas, ele com a mão assim, a gente não consegue ver. A gente está se afogando, mas Ele está lá. E o pecado, ele está nos afundando, nos afogando. O pecado tem nos separado tanto a ponto de fazer a gente vender Jesus.
A gente tem vendido o evangelho. A gente tem trocado o evangelho. Às vezes nem vende. A gente troca de graça. A gente fala, nossa, eu nem vou viver isso. Eu prefiro viver lá fora. Ó. O que tem lá fora? O que tem lá fora? Momentâneo. É pouco. Vai acabar. Não vai ser eterno como Jesus. Nada vai nos preencher como Ele. Nada não vai nos encher como Ele. Temos vendido ouro valioso por 30 moedas de prata. Quem lembra dessa história? De Judas vendendo Jesus. A gente tem vendido ouro valioso por míseras 30 moedas de prata. Temos trocado a eternidade pela mortalidade. Aquilo que morre. Aquilo que acaba. Mas, quando aquele homem entende que a motivação da vida dele é Jesus, ele é curado. Quando ele fala, Jesus fala, você levanta e anda, acabou essa vida de escravidão, você não é escravo do pecado. Porque quando Jesus vem, quando a gente aceita Jesus, é isso que ele fala para você, você não é escravo do pecado. O pecado não pode te escravizar. Você não é escravo do seu pecado, você não é escravo de bebida, você não é escravo de drogas, você não é escravo de pornografia, você não é escravo disso que o mundo tem te oferecido. Você não é. Quando Jesus vem, quando a gente aceita Ele, quando a gente entrega nossas vidas, tudo muda. Tudo muda, gente. Tudo muda. Tudo muda. É muito bom. É muito bom. É o que a gente cantou aqui. Vale a pena gastar a vida com Jesus. Porque quando a gente está gastando a nossa vida lá fora, a vida acaba. Você sabe, né? Você está gastando. E aí, se acontecer alguma coisa errada, você já pensou? Já parou para pensar? Se fazer alguma coisa errada, você morre. Já era. Você vai para o inferno, porque ele existe. E acabou. Agora aqui, gastar a nossa vida para o Senhor, a gente só vai estar gastando. A gente vai estar acumulando, sabe, bens que não são daqui, são eternos. E aí, quando a gente morrer, não vai acabar. Porque a gente vai para a eternidade ainda. E vai ser para sempre. E só para finalizar, isso me remete à história de um menino que a gente pode falar que era um adolescente, um pré-adolescente, sei lá, que estava no lugar certo, posicionado com a motivação certa. Quem lembra de Davi? Cara, Davi. Gente, eu não vou ler porque seria enorme, mas está lá em 1 Samuel 17. E Davi foi chamado para ser rei, o rei. Davi, ele era pastor de ovelhas, o menor dos irmãos, o caçula, ruivinho, pequenininho. E aí, num belo dia, Golias chega e ele pede um exército para que ele pudesse guerrear, né? Que guerreasse contra ele. Eu vou resumir bem na minha versão. E aí, então, Jessé, que era pai de Davi, recruta lá, né, os seus filhos mais velhos, mas ele, né, não recruta Davi, porque Davi, né, gente, Davi pequeno, né, pequenininho, não seria recrutado. Ele era apenas um pastor de ovelhas. Então aí ele recruta todos esses homens, né? Rei Saul recruta também os homens dele. E aí vai. E Davi fica lá, escondido lá, apacentando as suas ovelhas. E aí chega o dia. E aí os homens chegam para guerrear contra Golias. E quando eles veem o tamanho de Golias, o exército deles, eles ficam assustados, eles ficam amedrontados, acontecem muitas coisas. E aí eles fogem, eles ficam com medo. E aí Davi estava indo porque o pai de Davi, né, Jessé, pede para que ele fosse ao encontro, né, lá naquele lugar para que ele levasse comida aos irmãos. E aí ele chega bem na hora. E quando ele chega, né, ele vê... Não, ele não fala isso não. Estou confundindo a história. Não, ele está confundindo a história. Mas enfim, ele chega bem na hora. E aí ele chega bem na hora. E aí ele fala... Eu vou guerrear contra ele. Ninguém quer guerrear contra ele, mas eu vou guerrear contra ele. E aí todo mundo fala, você está louco, Davi? Você está louco? Olha o seu tamanho. Na hora que Golias te vê,
já era para você. Você não tem tamanho. E aí, Davi fala, não, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei quem eu sigo. E aí, então, o rei Saul fala, vou colocar então em você todas as armaduras, tal, vou te, né? E aí ele coloca, mas fala que Davi tira, que estava incomodando, pesado. E aí, então, ele pega uma pedrinha. E ele estava lá com uma, que eu conheço por estilingue, mas na Bíblia fala funda, né? Fala funda, mas é estilingue, tá, gente? E aí era uma funda, e aí ele pega uma pedrinha e ele vai. E aí eu imagino Golias, né? Olhando Davi chegando e rindo, né? Tipo, você tá de brincadeira, né? Olha aqui o meu exército, olha o meu tamanho, olha os meus carros de guerra, olha com quem que eu vim. E você tá vindo sozinho com uma pedra. Você tá de brincadeira, né, Davi? Mas aí Davi vai, e eu amo a frase que Davi fala, que ele chega. Ele fala, você vem com carros, cavalos, seus carros de guerra, cavalos de guerra. Mas eu venho com o Senhor dos Exércitos. E aí ele pega a pedra e atinge a testa de Golias. Ele cai morto e acabou. E aí vai. Cara, olha isso. Aqui uma história de um menino que estava no lugar certo, com a motivação certa, seguindo a coisa certa. Ele até poderia estar ali. Imagina que ele estivesse seguindo outro Deus. Provavelmente ele teria morrido na hora que Golias tivesse respirado na cara dele. Mas ele estava lá pela motivação certa. No lugar certo que o Senhor chamou para ele estar. Porque ele não deixou o medo atrapalhar ele. Porque ele não deixou as circunstâncias atrapalharem ele. Porque ele não deixou o mundo dizer o que ele deveria fazer. Ele fez o que o Senhor decretou na palavra. Eu sigo o Deus dos exércitos. Mas você vem com cavalos, carros de guerra, eu não ligo, cara. Porque eu sigo um Deus que vence tudo. E eu sei que Ele pode vencer você. E foi uma pedrinha, matou um gigante. Quem diria? Então a gente precisa estar no lugar certo. Na igreja, seguindo Jesus, que é a motivação certa das nossas vidas. A última palavra que Jesus fala para aquele homem, depois que o cura, é vá e não peques mais. E hoje, Jesus fala isso para você. Mas primeiro, você precisa curar essas enfermidades que estão te paralisando. Você precisa deixar esse tanque de Betesda que te impede. Você precisa se levantar com fé e ir contra Jesus. Você precisa ver qual tem sido sua motivação errada e deixar ela para trás. Você precisa fazer isso hoje. É sério, gente. Não é brincadeira. E eu já terminei praticamente. E só para finalizar. Satanás está investindo tanto na nossa geração. Tenho percebido tanto isso nas células. E são motivações tão fúteis, sabe? Que Ele tem colocado na nossa vida para que a gente se afaste do Senhor. Que às vezes eu olho e falo, meu Deus, mas parou por causa disso. Sabe? Foi lá, parou por causa disso. Porque a gente vai e larga Jesus, a gente larga a melhor parte por nada. A gente troca por nada. Você está aqui hoje por quê? Você acha que você veio aqui hoje por quê? Só porque era legal? Não. Porque Jesus está te chamando para fazer uma aliança com Ele. Porque Ele tem te chamado. Porque Ele não quer que o inferno tome conta da sua vida. Porque Ele tem visto as suas lutas. Ele te olha, Ele te enxerga. E o que Deus tem para você não é isso que você está vivendo. Não é escassez. Não é isso. Não é uma vida de 38 anos paralisado. Não é uma vida paralisada. Porque todo momento Satanás está lá assim, ó. Porque para Satanás ele é assim. Teatro agora. Todo tempo. Faça chuva, faça sol, vento,
tudo. Tempestade no dia bom, no pior dia principalmente. Inclusive, essa semana veio essa dor de garganta, e aí teve um momento que eu tava assim, caída na cama, que eu até falei pra Gabi. E eu tava tipo assim, parecia que eu tava morta, sabe? Que a dor de garganta tava me paralisando. E aí eu levantei assim, eu falei, credo, parece que eu tô morta. E eu falei, sai de mim, sabe? Tipo, eu levantei, foi até engraçado, porque eu ri. Eu falei, tá amarrado. Parecia que eu tava morta, sabe? Deitada na cama, tipo, porque é nesses momentos que o inferno tá lá. E já fazia 2 dias que eu não estava lendo a Bíblia e eu ia ministrar hoje. E aí, Satanás, voltando, ele está assim. Eu não ligo se dói em você as coisas que aconteceram na sua vida. Se machuca, se está doendo, eu não ligo para a sua vida. Eu não ligo o que aconteceu com seus pais, se seus pais se separaram, sabe? Se você teve depressão, eu até gosto. Sabe, eu não ligo. Pra mim, tanto faz. Sua família tá doente. Pra mim, tanto faz. Pra mim, tanto faz. Eu não ligo. Eu não ligo. Todo momento ele tá assim. Todo momento ele tá assim. Algo que ele faz é isso aqui. Tá com sede, amiga? Então bebe tudo. Pode beber tudo, tá? Pode beber. Tá te servindo agora. Tá bom? Bebe tudo, porque agora tá bom. Né? Tá com sede, então eu vou te dar de beber. Serviu, né? Por alguma coisa. E aí Satanás faz isso. Às vezes a gente serve por alguma coisa pra ele. A gente acha, né? Que a gente tá servindo pra alguma coisa. Mas aí, por certo momento, do nada, ele faz isso aqui. Pra mim não serviu mais. Então, eu descartei. Porque isso não é nada pra mim. Isso não é nada. É isso que Satanás faz. Todo momento. Mas Jesus é diferente. É muito diferente. Porque em todo momento, enquanto Satanás está assim, Jesus está assim. Eu te enxergo. Quando você está passando pelas lutas, eu estou lá te enxergando. Eu te amo. Mesmo quando ninguém te ama. Ou quando alguém falou que ninguém te ama, eu te amo. Eu falo isso para você hoje. Eu te salvo. Esse é Jesus, gente. E como não seguir um cara desse? Por favor. Como não largar tudo para seguir esse cara? Enquanto eu tomava banho essa semana, porque o meu banho é um evento, né, gente? Eu só quero chegar de serviço e tomar banho, porque eu chego muito imunda. Porque eu trabalho com criança e eu quero chegar e tomar banho. E aí, quem nunca pregou no banho, né? Que atira a primeira pedra. Eu tava lá então, lavando meu cabelo. E aí eu tava pensando na minha ministração, né? E aí, o Espírito Santo ministrou uma frase comigo que eu vou falar aqui pra vocês. E eu falei, meu Deus, eu preciso anotar essa frase. Eu saí do banho correndo com sabão no cabelo. E aí foi anotar. E é isso. É isso. Fala assim, Jesus, ele te quer como discípulo dele. Mas Satanás, ele te quer como empecilho. Jesus te quer como discípulo e filho, mas Satanás te quer como empecilho. É isso. É como esse copo, ele só vai te usar como empecilho, te usar. E na hora que ele quiser, ele vai te descartar. E acabou. Então, essa noite, se vocês quiserem tirar, essa é a noite que é uma noite de basta na sua vida. Essa é uma noite de basta. Eu não quero que vocês façam nada forçado. Eu não quero que vocês façam nada por nós, líderes, por nada. Não quero que vocês venham aqui na frente por ninguém. Mas se você sente isso no seu coração, se você veio hoje aqui com esse aperto, se você sente que você precisa,
deixar a sua velha vida hoje para ter uma nova vida com Cristo. Porque não dá mais tempo. Porque o tempo está se esgotando. Jesus, ele está passando pelas igrejas. Ele está passando. E ele está chamando. Imagina Jesus tendo que voltar toda hora. Ele é um pai muito bom. Tenho certeza que ele volta para nos resgatar. Mas imagina, é os últimos dias. Imagina ele, vem para cá. Aí o meu filho correu para cá. Aí tem outro lá e outro aqui. Cara, os discípulos seguem o mestre. A gente tem que seguir ele. Vamos seguir os sinais, vamos seguir para que a gente viva os milagres. Não dá tempo mais, presta atenção, não dá tempo mais da gente ficar passando a manteiga no pão. Chega, gente, chega. Chega, eu sei que é duro de ouvir isso, mas antes de vocês estarem ouvindo isso, eu ouvi isso para mim. E foi pior ainda, porque a gente é ministrado e a gente é arregaçado, né? Mas é duro, mas é valioso, é importante, porque significa que Jesus quer nos dar uma oportunidade. Se vocês puderem apagar as luzes agora. Pode colocar a música.